Pronto, gravando, né? Agora vamos aqui tirar mais dúvidas, direito do trabalho, sobre a segunda fase de direito do trabalho. Direito do trabalho já foi tão procurado, né, para ser segunda fase, que hoje em dia o pessoal tem medo, fica assim com o pé atrás, aí fica assim, mas direito do trabalho estão cobrando peça inédita, que nunca caiu, que não sei o quê. Aí eu falo, eu sempre falo assim, não, não é que a peça que foi cobrada era inédita. Ela já tinha caído, não como peça, mas como questão. Vamos supor, quando caiu o agravo de segurança, o agravo de segurança, né? O agravo de petição, quando caiu o mandado de segurança, isso tudo já caía como questão, entendeu? Já caía como questão. Então, não foi algo inédito, de fato. Já caía como questão. O que a gente poderia dizer que foi inédito foi a exceção de preservatividade, que caiu ali mesmo para bagunçar, que é algo que seria algo mais comum de ser cobrado sem muito espanto lá no direito civil, entendeu? Mas aqui o direito do trabalho, ele também é um negócio fácil, rapaz, entendeu? Ele também é um negócio fácil de dominar. A parte de identificação de peças é só dominar palavras-chave. Trabalha bem a parte de palavras-chave que vocês precisam enxergar lá nos casos hipotéticos. Entendeu? Pessoal aqui da primeira fase, como é que vocês foram lá no direito do trabalho e processo do trabalho? Na prova de domingo. Eu ainda não olhei a prova, não. Eu só olho depois. Depois eu paro, aí eu vou organizar uns comentários de questão. Mas eu não olhei, não. Porque quando eu olho, eu fico logo revoltado. Quando eu vou olhar a prova, eu fico logo revoltado. Porque eu percebo que estava fácil e eu vejo o pessoal errando. Aí eu, rapaz, mas como é que tu errou isso, rapaz? Isso aqui tudo eu falei, expliquei. Falei que ia cair, ia mudar só uns personagens, uma coisinha aqui, outra ali, mas vai estar lá, sempre a mesma coisa. Só que muda aqui a forma como a FGV vai se expressar, mas é sempre os mesmos assuntos, entendeu? Agora em regra. Se ela, co- se ela cobra algo, mas cobrou coisas inéditas, não sei o que, sim, pode cair, alguma coisa que nunca caiu, mas são 80 questões, entendeu? 80. Aí, quando eu digo para o aluno estudar bem aquilo que é mais básico para ele, ou que ele já tem intimidade, é isso que ele tem que fazer. Vamos supor, ética. Ética é um negócio fácil. Então, o cara tem que estudar ética para acertar 10 não, para acertar 8, entendeu? Para acertar 8 questões. Não é para acertar 6 não, nem 5. Então, aquilo que tá sendo, que tu tá tendo mais contato, mais intimidade, é o que tu tem que botar para acertar tudo, para poder compensar lá naquelas que não deu tempo de dar uma estudada, porque não dá para estudar tudo, entendeu? Já falei para vocês, não dá para querer abraçar o mundo, né? Não, então não dá para tu querer abraçar o edital todo da prova. Então tem que ir bem naquilo que tu tem mais intimidade. Aí eu falei para vocês, ó, direito do trabalho, processo de trabalho não é difícil, então dê uma olhadinha a mais aí em questões de trabalho e processo do trabalho, porque são 10 pontos, com mais 8 de ética, 18 aí. Aí constitucional, eu falei que constitucional não é bicho de sete cabeças, tem assuntos fáceis lá. De vez em quando eles vão cobrar uma questão difícil, mas tem muita coisinha de fácil que dá para tu pegar pelo menos ali metade das questões. Civil, como é que estava civil? Tava bom as questões de civil, penal, processo penal. Tava tranquilo, civil, penal. Tava mais pegado mesmo administrativo, o que eu já imaginava que ia estar, né? Administrativo, tava bem chato, empresarial também, achei bem chato. Empresarial, tributário, Tributário eu achei também bem pegado eu tributário. não gostei E também. as questões lá de ambiental, consumidor. Tava Pô, ambiental, difícil ambiental. ambiental tava, tipo assim, eu pelo menos eu achei Só tranquilo. uma. Eu errei, só aquela de usuário pagador que eu esqueci a definição, então eu errei.
Pois é, mas é isso aí. Aí naquilo que a gente tem mais contato, a gente tem que dar um jeito de se sair bem acima da média, né? Que essa é a ideia. Fazer acima da média naquilo que a gente já tem mais intimidade, para poder compensar lá onde não deu para dar aquela estudada com mais atenção e etc. Então vamos aqui, né, para o nosso direito do trabalho, dar uma analisada. Aqui no direito do trabalho, a gente tem essas três ações aqui que são o carro-chefe da prova. Reclamação trabalhista, recurso ordinário. Identificar isso aqui, tu identifica até se tiver embriagado. Porque depois que tu aprende, tu não esquece que não. É muito fácil, entendeu? Reclamação trabalhista é a primeira peça. É a primeira peça. Eu sempre falo assim, olha, meu filho, para te identificar a reclamação trabalhista, não tem erro. Alguém vai chegar te procurando lá no teu escritório, reclamando do patrão, dizendo que ele não te paga, que isso, isso, isso. Pronto, acabou. Se morrer ali a história, se a pessoa te procurou para relatar isso e quer para tu fazer alguma coisa, acabou, é reclamação trabalhista, entendeu? É o primeiro ponto. Porque tu vai encontrar isso, aí tu vai, se acabou ali, né? Se ele quer para tu fazer alguma coisa em relação àqueles direitos, aí tu vai de reclamação. Se a história continua, aí tu vai observando, para tu poder ver o que que tu vai fazer. Se aí vamos lá, né? O cara chegou reclamando e tal, que isso. Aí a questão pega e fala que tu entrou com ação cabível. Aí tu já vai ter que deduzir. Ah, o cara entrou com a reclamação trabalhista. Aí ele vai continuar. Se falou que tu entrou com a reclamação, ele vai vir na parte agora do empregador. Porque se tu entrou com uma reclamação, o empregador tem que ser citado. Para quê? Para ele fazer a defesa dele, contestação. Entendeu? Aí o que que acontece? Se a questão fala que você ajuizou a ação trabalhista e pediu isso, aí ela vai continuar a história e vai dizer que o empregador foi citado. Aí lá o empregador vai ter noção do que ele está pedindo. Aí a questão, o enunciado pode pedir para fazer a defesa do empregador. Aí qual vai ser a peça? Contestação. Entendeu? O enunciado pode vir contando isso tudinho, que tu entrou com uma reclamação, que o empregador apresentou contestação e o juiz lançou sentença. Aí, contra a sentença, o que que tu vai fazer? Recurso ordinário, entendeu? Ele pode dizer que tu entrou com a reclamação, que tu fez que fizeram a contestação, que o juiz sentenciou, que tu entrou com recurso ordinário alegando violação à CLT, entrou com recurso ordinário alegando violação à CLT, e o teu recurso ordinário foi negado ali, né? O tribunal não reconheceu a violação da legislação federal, e tu quer recorrer. Aí tu vai fazer o quê? Recurso de revista para o TST. Quando o enunciado, o caso hipotético, ele coloca, quando ele vai contando aqui o passo a passo até chegar em recurso, a peça fica grande. A peça não, o caso hipotético ele fica grande. Ele vai trazer muita informação, porque se ele fala que teve sentença, ele vai colocar lá ele vai colocar a sentença, praticamente. Ele vai colocar lá a decisão do juiz, o relatório, tudo certinho. Aí dessa sentença, tu vai analisar o que que está errado dessa sentença, para poder fazer o teu recurso ordinário. Aí, se for para tu questionar lá no TST a violação, a CLT, o súmula e tudo mais, aí tem toda essa trabalheira bem de fazer essa análise. Mas depois que vocês identificam essas peças, não é bicho de sete cabeças, não, mas é só praticando mesmo. Mas a reclamação é fácil de identificar, a contestação, recurso ordinário e etc. Depois que tu aprende a identificar, aí é que vem a parte de conhecer a CLT, porque é onde está a essência. Não adianta tu saber identificar peça e tal, estrutura, mas se tu não consegue preencher aquilo ali, que é o conteúdo, entendeu? É no conteúdo que mora o perigo. Se tu é um aluno que domina bem conteúdo, a chance de tu aprovar é muito grande, entendeu? Por quê?
porque tu vai ter um equilíbrio na prova. Tu vai conseguir fazer uma peça razoável e questões razoavelmente. Então, tu tem uma chance de passar ali muito alta quando tu domina o conteúdo. É tipo, tu lê uma questão, tu sabe dizer, não, isso aqui é um recurso X que cabe isso, isso e isso. Tu leu uma questão, tu, opa, não, aqui teve um erro bem aqui, porque ele tinha direito a isso, isso e tal, e não deram. Ah, ele tinha direito a permanecer no emprego, porque ele é dirigente sindical, então ele não poderia ser demitido, e paraná. Então dá para a gente entrar aqui com pedido de reintegração e tal. Pronto, é conteúdo. Quando tu domina conteúdo, a chance de tu te sair bem é muito alta, porque tu consegue fazer uma prova equilibrada, entendeu? Tu consegue fazer uma prova equilibrada, consegue fazer ali uns 3 pontos, 3, 4 pontos na peça, mais uns 3 ali nas questões e tchau. Consegui teu 7 e vai-te embora, já deu certo. Mas para isso, o que que o aluno tem que fazer? Leitura de CLT, entendeu? Leitura da CLT, porque tá lá na CLT. Ah, eu comprei um livro de súmulas. Ah, comprei mais um livro de OJs comentadas. Para quê? Para quê, meu filho? Para fazer fogo, fogueira? Só se for. Porque não precisa, entendeu? Você precisa conhecer a CLT e o índice remissivo, né? Até me esqueci de falar do índice remissivo lá no, na gravação de constitucional, né? E como é que a gente aprende a usar o índice remissivo? Praticando. O índice remissivo nada mais é do que uma lista de palavras-chave que vem no VADMEC para facilitar a vida do operador do direito e da galera que faz prova de segunda fase. Então, no índice remissivo, ele vem com palavras específicas, porque o que que eu já falei aqui, né? Na segunda fase, tu não precisa decorar artigo, tu não precisa decorar número de súmula, tu pode até decorar algumas, né? Mas tu não precisa. Por quê? Porque tu tem que saber enxergar a palavra-chave por trás das teses ali, né? E depois tu acha essa palavra-chave lá, vamos supor, eu não falei ainda agora, né, da questão do dirigente sindical que foi demitido, mas que ele pode ser reintegrado por conta da estabilidade temporária dele? Sim, consegui explicar isso? Sim, consegui identificar. Aí o que que tu precisa agora? Artigo, súmula, para juntar na hora que tu estiver escrevendo. Aí tu vai atrás desse teu raciocínio, desse teu argumento, tu vai puxar umas duas palavrinhas-chave, vai lá no índice remissivo, aí ele vai te dar o artigo, a súmula que tu vai usar. Aí tu corre rapidinho para localizar esse artigo, para fazer uma leitura, para reforçar ali a quantidade de palavras, para reforçar o teu repertório de escrita. É assim que funciona. Vocês não vão fazer prova aqui sem consulta, é com consulta. Aí tu vai lá, busca lá estabilidade, dirigente sindical, vai ter as palavrinhas lá. Aí ele vai te jogar certinho para os artigos. Aí tu lê o artigo, pronto. Aí tu vai usar como base para fazer a tua resposta. Aí tu coloca lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. Entendeu? Na parte do desenvolvimento é a tua fundamentação, deixa tudo organizadinho, tudo bonitinho, para não é, para não fazer besteira, entendeu? E vocês vão aprender, quem for da segunda fase vai aprender, querendo ou não, vai ter que dar um jeito, entendeu? Vai ter que praticar até entrar na cabeça. Vocês só precisam ler até entender aquele negócio, entendeu? Então, bora lá. Tá aqui, né? Reclamação, contestação, recurso ordinário. Peças de procedimentos e incidentes. Aí tem consignação em pagamento, é uma peça que é mais interessante você identificar, né, quando ela é cabível, mas ela já foi cobrada em segunda fase. Para que que serve? Ó, quando a empresa quer pagar o empregado e ou ele se recusa ou ele sumiu e tu quer dar um jeito de pagar ele para evitar multas e tudo mais. Então, nessa tua consignação, ela não é mais tão comum porque ela é muito simples. Tu só tem que especificar o que ele tem direito, entendeu? Na tua consignação em pagamento.
e juntar, né, os valores e fazer o depósito judicial. Essa é a ideia da consignação em pagamento. É tu fazer o depósito dos valores que esse empregado tem direito lá no judiciário. Para quê? Para evitar multas de rescisão, tal, etc. Essa que é a ideia. Então, ela é muito mais interessante tu entender como o cabimento, porque ela pode ser cobrada em uma questão, entendeu? Ação de inquérito para falta grave, também é a mesma coisa, né? Como peça muito difícil, mas isso aqui é algo que tu tem que saber. Quando que eu tenho que ter uma ação de inquérito para apuração de falta grave? Quando a gente quiser colocar alguém que tenha estabilidade na rua, porque o dirigente sindical, você tem que aprender que ele tem ali uma estabilidade enquanto estiver ali naquele mandato de dirigente sindical e etc. Aí ele não pode ir para a rua, não pode ser demitido sem justa causa. E mesmo que tiver uma justa causa, vamos supor, o dirigente sindical brigou lá com o patrão, deu um bog lá, um soco no patrão e etc. É uma hipótese de justa causa? É, mas como ele é dirigente sindical, tu tem que fazer isso bem aqui, ó. Ação de inquérito para apuração de falta grave. É mesmo, essas besteiras aí que caem em prova. É, entendeu? Ação de cumprimento. Vocês lembram disso aqui? Na primeira fase, explicando para vocês? Ação de cumprimento, a gente vai ter quando a gente tiver convenção ou acordo coletivo, naquelas hipóteses de dissídio coletivo. Como é que funciona o dissídio coletivo, professor? É simples, vamos supor, sindicato X, sindicato Y, né, se reuniram para tentar chegar em um acordo e propor ali uma convenção com novos direitos para os seus empregados. Só que eles não chegaram em um consenso, mais discutiram do que negociaram. Então, para tentar chegar nesse acordo, nessa convenção, eles vão judicializar o problema. Aí eles vão entrar com um dissídio coletivo. Aí desse dissídio coletivo vai surgir uma sentença normativa, que se ela não for cumprida, você pode entrar com uma ação de cumprimento. Não é simples? É. Só que o candidato tem que aprender que por trás de cada palavra tem um detalhe. Ação rescisória. Isso aqui eu nunca vi cair, não. Mas será se pode cair? Não sei se pode cair como peça, mas também a gente tem que saber identificar. Fizemos questões de primeira fase trabalhando a hipótese de cabimento de ação rescisória? Fizemos, entendeu? Falei que a ação rescisória pode ser cobrada também lá no direito civil. E para que que serve a ação rescisória? A ação rescisória ela serve para atacar a coisa julgada, ou seja, atacar aquele processo que já transitou em julgado e não cabe mais nenhum recurso, entendeu? Então eu tenho que saber o cabimento dela. Como peça para cair, meio difícil, mas como uma perguntinha de segunda de questão é bem provável. E tem gente que possivelmente erra. Outros recursos, agravo de instrumento, também a gente usa mais para identificar o cabimento dele, né, numa situação onde um recurso não foi recebido, que é a palavra-chave aqui, a ideia-chave é destrancar um recurso que teve o segmento negado. Então, vamos supor, se a questão pega e fala que eu protocolei um recurso ordinário e o tribunal negou o segmento porque disse que é fora do prazo, aí eu posso entrar com agravo de instrumento para mostrar que não, que está dentro do prazo e etc., explicar. Agravo de petição é uma peça que a gente vai trabalhar lá na fase de execução. Também muito cobrado esse assunto na prova de direito do trabalho. Muito comum em questões também. Coloca lá a historinha e tal e pergunta o que que vai ser cabível ali a ideia-chave é isso aqui, ó. É você identificar que estamos na fase de execução. Depois é só ver alguma decisão ali que rolou naquela historinha. Embargo de declaração, sanção, omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença do acordo. Recurso de revista é um recurso que eu estou apostando nele por esses tempos aqui de cair. É difícil de fazer? Não. A parte de recursos, ela não é nenhum mistério para quem domina conteúdo. Se tu domina o conteúdo, o recurso de revista não é mistério. A única coisa que você tem que botar para aprender
é a estrutura dele, entendeu? Peça de interposição, peça de razões, aí tem que ver lá o que que a gente usa, o que que a gente coloca na peça de razões, entendeu? A parte de razões é justamente a parte do conteúdo, né? Se tu domina o conteúdo, não tem problema nenhum. É só mesmo fazer toda a estruturazinha de peça que é chatinha, entendeu? A parte do recurso, ela fica chata porque ela tem esse lance da peça de interposição e peça de razões. Não que seja difícil, é porque tu vai demorar mais. Só para tu fazer a peça de interposição, se ela tiver decoradinha na tua cabeça, tu passa meia hora. Só para escrever ela, entendeu? Porque ela é só um requisitozinho formal que o aluno tem que memorizar, entendeu? Então tá aqui a grade de petição, recurso de revista, isso aqui tudo a gente vê fazendo os modelos. Quando a gente estiver fazendo os modelos com quem está na mentoria da segunda fase. A exceção de preseptividade, né? Coloquei ela aqui porque ela pegou muita gente de surpresa, como eu falei, né? A FGV não quis anular porque ela tinha argumentos para anular, estava correto do jeito que ela cobrou. Mas como houve uma reprovação muito grande, o que que ela fez? Ampliou. Aí o que que a FGV fez? Ampliou. Ela colocou, aceitou quem colocou agravo de petição, foi isso? E mandado de segurança. Mas não tinha palavra-chave para levar para agravo de petição ou mandado de segurança. Beleza? Mas coloquei aqui explicaçõezinhas sobre ela, né? Porque, teve gente que colocou embargos de execução. Parece que eles aceitaram. Muita gente foi direcionada por embargos à execução. Foi isso mesmo. O que mais aqui? Pronto. Vimos aqui o principal aqui do que a gente vai trabalhar de peças. Peças é isso aqui, é trabalhar essas peças em cada peça, em cada estudo de peças e questões é que o aluno vai aprender conteúdo. Entendeu? É assim que o aluno aprende comigo na segunda fase. Ele aprende praticando, ele já vai dominar a parte de conteúdo, entendeu? Não dá para querer fazer aulinha ensinando conteúdo por fora. Não, meu filho, você aprende o conteúdo aqui mesmo, na tora, né? É sofrendo. Não tem aqui negócio de estar com aulinha, não, porque senão não tem como. Eu digo isso porque o que eu mais vejo é aluno gastando dinheiro com curso. Aí depois vem, não, professor, é porque era muita teoria, aí eu não sabia o que eu fazia, se eu ficava assistindo aula, ou se eu fazia peça e não sei o que e tal. E, pois é, tu poderia fazer os dois em um, né? Na prática, já aprender a teoria, entendeu? Mas aí tem aluno que insiste, não, aí vai só gastando dinheiro e dinheiro. E eu tento evitar vocês não gastarem dinheiro assim, né? Mas tem aluno que gosta, tem aluno que gosta. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa rapidinho. Alguém quer perguntar alguma coisa aí, fazer uma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? O professor, quantas peças são do direito do trabalho? Ah, outra coisa. Esse negócio de querer. Eu já expliquei aqui, ó. Eu expliquei de um jeito diferente. Esse negócio de, eu vou ter que aprender a fazer 20 peças. Não, não. Mas tu tem que aprender a identificar todas elas. Você não precisa aprender a fazer tudo. Você tem que saber identificar. E se cair, tu vai saber fazer, certeza. Se tu aprendeu as básicas, tu vai saber fazer, entendeu? Mas em relação à quantidade, também aqui, ó. Aí, eu queria mostrar outra coisa. É porque eu só não conferi. Mas tá aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11. Unidade de segurança, tá ali. 13, essa média, 14. Entendeu? Se acrescenta outras coisas, é só loucura, é só para deixar vocês doidos. Mas é essa média. Mas o que que vocês têm que saber fazer? Essas três aqui é imprescindível. Ó, essas três aqui. Aí depois dessas três, o aluno tem que saber fazer o agravo de petição e o recurso de revista. Entendeu? As outras, ele tem que ter só uma noção mesmo. Entendeu? O agravo de petição é essencial saber fazer e o recurso de revista, juntamente com essas três aqui. Aprendeu, já era. O recurso em si, tu já aprendeu, tu já consegue fazer muita coisa. Tem outras peçazinhas? Tem. Só que não vale a pena o aluno focar, gastar energia com isso. Uma outra coisa que eu até já falei, né? Eu já falei que segunda fase, ela também envolve um pouco de sorte, e eu já tive aluno de sorte. Eu tive uma aluna, deixa eu ver quem foi, Ludmila. Ludmila já tinha tentado passar em OAB e tal, e estava se estressando com segunda fase. Aí até que um dia ela fazendo a primeira fase comigo, passou. Aí ela pegou e falou, professor, eu vou fazer a segunda fase com o senhor e tal. Mas eu não tô nem aí, eu vou focar só em três peças. Se cair alguma das três, sorte minha. Se não cair, tudo bem. Aí ela fez isso aqui, ó. Ela estudou só essas três, ó. Só reclamação, contestação e recurso ordinário. Tipo assim, estudou na ideia de dominar a estrutura, né? Só essas três. Aí, se eu não me engano, caiu uma reclamação. Eu só sei que caiu uma peça que ela tinha dominado bem. Deu sorte, entendeu? Aí já a pessoa se tivesse caído uma grave de petição, aí ia dançar, né? Então, o que que o aluno tem que fazer? Ele domina bem aquela base principal. Logicamente que eu não vou fazer o aluno querer dominar só três, né? Mas ele dominar bem, entendeu? A base principal e ficar muito bem em conteúdo, que é para ele poder tirar de letra lá a parte de questões, entendeu? A parte de questões aí dá tudo certo. Deixa eu ver bem aqui. Eu queria mostrar um negócio para vocês. Professor, como é que é a questão dos valores, das questões? Como a FGV avalia? É 1,25 por questão. Aí ela divide. Não, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar. Eu ia fazer isso, eu ia pegar questões aqui para mostrar para vocês. E também essa Ó, questão da repescagem. Eu nunca fiz a UAB, está sendo a primeira vez. E aí não, fica. a repescagem é uma salvação. Vocês têm que agradecer demais por a FGV ter colocado essa repescagem na história. A repescagem é assim, ó. Vocês vão fazer a prova agora, né? Daqui a 2 meses, menos de 2 meses. Aí, se você não passar, você vai poder fazer a segunda fase novamente sem precisar passar pela primeira, entendeu? Então, assim, vamos supor que vocês vão fazer a prova e reprovou. Reprovou. Aí, quando for o exame lá de agosto, o exame 47 lá de agosto, vocês não vão fazer a primeira fase. Vocês já vão esperar a segunda fase do 47. Aí vocês vão fazer com o pessoal da 47, que passar na primeira fase do 47. Ou seja, se o candidato não consegue passar agora, ele não tem desculpa para repescagem, porque ele vai ter tempo demais, entendeu? Mas é mesmo, Então a vantagem é essa, para quem tá na primeira vez, quem tá tentando a primeira vez, a segunda fase, vai com calma, estuda direitinho. Não deu certo, continue estudando que você tem a repescagem, é mesmo a entendeu? peça que não. Mas a base, o aluno, a base vai dar para aprender.
Professor, é a entendeu? mesma Aí peça? depois, se não deu certo, aí é só reforçar o estudo e tentar de novo. Aí, se reprovar lá na segunda vez, aí volta para o início. É assim que funciona, O professor, entendeu? a minha pergunta é o seguinte, é, é tipo assim, se vai cair reclamação, depois reprova, depois vai nessa repescagem aí, é reclamação também? Ou muda a peça? Não, não, não. A peça sempre muda, mulher. Peça é sempre uma surpresa. A gente não sabe o que cair, mas a gente estuda o que pode cair, entendeu? Ah, tá bom, Então, na então. próxima, tipo nessa agora, pode ser um recurso, porque na última foi uma contestação por reclamação, eu já esqueci. Foi uma peça fácil na última. Então, essa agora pode vir uma peça um Essa pouco última, difícil, essa última, se eu não me entendeu? engano, foi um recurso ordinário, eu acho. Foi um RO, Ah, não, foi RO recurso ordinário adesivo. adesivo. Adesivo, é. Ah, então nessa agora talvez venha uma mais tranquila. É Foi por isso que recurso ordinário adesivo. eu tava achando que ia ser contestação. Pela quantidade Pode, de RO que já saiu e pelas outras, eu tava achando que podia ser contestação. Eu até joguei na IA para ele ver a probabilidade, né? mas pode vir uma contestação. O ruim é quando vem contestação por reconvenção. Aí deixa um pouco mais comprida, né? Dá mais trabalho, etc. Embora lá, eu vou mostrar aqui para vocês uma questãozinha, né? Ó, essa questão é do exame 45, ou seja, da última prova. Eu vou só mostrar para vocês como isso aqui é fácil. Isso aqui é, inclusive, algo que eu já expliquei para vocês lá na primeira fase, entendeu? Expliquei porque eu estava querendo explicar alguma coisa sobre recurso ordinário. Olha aqui como é que funciona as questões. Ó, e a distribuição, ó, ó o ponto aqui, ó, 0,65. Aí as questões, elas têm A e B. Só que a FGV, ela já cobrou três alternativas numa questão. Eu já vi questões A, B e C, entendeu? Eu já vi A, B e C. Então, vou colocar bem aqui as duas questões, as duas perguntas, ó. É assim. Eles colocam um caso hipotéticozinho, esse aqui também é pequeno, tem uns que são bem maiores. Ó, como não é bicho de sete cabeças. Ó. Pedro é motorista, empresa tal, situado em Belo Horizonte. Ó, se ele falou onde está localizada, vamos logo ficar de olho. Onde é que a empresa é localizada? Belo Horizonte. A sua função é dirigir um carro de passeio, levando os projetos para a casa do cliente. Pronto. A empregadora sempre aplicou a Pedro a norma coletiva da categoria dos motoristas. Ó. Então, temos uma norma coletiva, né? Ou ampliando direitos para eles, geralmente é isso. Então, aplicava para ele a norma coletiva da categoria dos motoristas. Beleza? Contudo, Pedro ajuizou uma reclamação trabalhista. Ó. O Pedro entrou com uma ação, ó, uma reclamação. Onde? São Paulo, pleiteando direitos previstos na norma coletiva dos empregados em marcenarias de Minas Gerais. Bem que o aluno já tem que entender a loucura. Primeiro, onde é a base da empresa, né? Ó, Pedro é motorista, marcenaria, parará. Ele trabalha onde? Belo Horizonte. Se ele trabalha aqui, ele teria que protocolar essa ação aqui em Belo Horizonte, não é não? É mesmo, professor, é mesmo, é no local onde ele trabalha, né? É. Outra, se ele é motorista, ele tem que se guiar por qual norma coletiva? Dos motoristas ou dos marceneiros? Dos motoristas, né, professor? A lógica, né? Não é simples. Pronto, entendeu. Agora é só observar o que a questão vai perguntar. É coisa mesmo que dá para tu responder até oral. Prova oral aqui, dava do aluno responder ali diretamente. Aí vem aqui a pergunta: que medida processual você deverá adotar acerca da competência territorial, considerando que a empresa foi citada há um dia útil? Aí vem aqui, ó, quando ele fala de competência territorial, ele está falando de quê? Ele está falando de onde esse processo foi protocolado. Então, a gente vai questionar a competência desse juiz, porque esse processo era para ter
sido protocolado onde? Em Belo Horizonte e etc. Aí ele pergunta, a medida judicial é tipo assim, qual a petição que tu vai fazer como advogado para questionar essa competência, para tirar de São Paulo e mandar para Belo Horizonte? É uma resposta relativamente simples, entendeu? É uma coisa Exceção que aprender. de Quem competência, sabe a resposta? a exceção de competência de territorialidade. Exceção de incompetência territorial. Só isso. Logicamente, aí que vem um outro perigo, quando o aluno está estudando, né? Ele pega e coloca só isso. É exceção de competência. Não, meu filho, escreve um pouquinho, né? Se pelo menos para dizer que tu foi alfabetizado, entendeu? Para tu não sair escrevendo, botar só assim, a medida é exceção de competência territorial. Aí, beleza. O aluno fez o quê? Identificou que é uma exceção de competência territorial. Aí, o que que ele faz agora? Ele não sabe o artigo, né? Decorado. Não, não sei, mas eu já sei a essência da resposta. Então, o que que tu vai fazer agora? Tu pega teu vadimeco, tu vai lá no índice remissivo e procura exceção de competência. Aí vai ter. Aí ele vai te jogar para o artigo 800, aí tu dá uma lida no artigo 800, aí tu vai ter agora só que desenvolver a tua resposta. Papo reto. Aí tu vai, tu, do próprio enunciado, tu já pega algumas coisas ali, ó. Tu já pega a introdução, ó, vamos supor. Qual é a medida? A gente já sabe, é exceção de competência. Aí tu vai, aí tu vai colocar, sei lá, para destravar a tua introdução. Aí tu bota, sei lá, medida judicial cabível. Tem alguém com. Olha, aberto aqui, escutei alguém falando. Tem não. A medida judicial cabível ou adequada, cabível é a exceção de competência. Então, a gente aqui, assim, territorial, nos termos do artigo 800 da CLT. Essa resposta tá boa? Daria de confiar que ela poderia ser pontuada? Daria. Só que aí a gente teria que falar um pouquinho a mais para deixar mais interessante o negócio. Então, a pessoa colocava assim, a medida processual adequada, sendo de competência territorial. Aí tem que explicar, entendeu? Ao invés de só dizer que seria cabível nos termos do artigo 800, aí tu, lendo o artigo 800, você vai entender o porquê. Aí tem lá, aí tu pega e reescreve, entendeu? Tu até reescreve. Aí tu bota, de acordo com o artigo 800 da CLT, apresentada a reclamação em local diverso, porque essa é a ideia, né? Local diverso do da prestação de serviço, é cabível a parte ré, né, no prazo de 5 dias, entendeu? Notificar a outra parte por meio da exceção de competência territorial, parará, e pronto. Aí é só trabalhar a parte de escrita. Mas como é que a gente pega o que escrever aqui? Lendo o artigo. Aí lá no artigo a gente vai ter, né, palavrinhas extras para desenvolver a nossa resposta. Mas a essência, a primeira coisa é identificar a essência. Qual é a medida cabível? Exceção de competência territorial. Entendeu? Depois disso, é trabalhar a parte da escrita. A incompetência, porque competência. Isso aqui já poderia fazer o aluno perder o ponto. Beleza? Letra B. Agora ele vem, ó, um outro detalhe. É os detalhes simples que o aluno tem que entender. Quando ele pede uma medida processual, é como se fosse uma peça. É como ele estivesse perguntando a peça. Agora ele pergunta qual a tese que tu ia desenvolver. É tipo assim, a parte do conteúdo mais profundo para tu escrever aqui, ó. Que tese
você deverá desenvolver em contestação para defender que está correto aplicar a norma coletiva dos motoristas. Porque não teve a parte aí da questão da norma coletiva? Sim, porque como é que funciona aqui as questões? Geralmente as questões trabalham, é padrão em qualquer prova da segunda fase, é padrão. O quê? Uma questão processual, uma pergunta tratando da parte processual, de procedimento, e uma parte trabalhando o direito material mesmo, que é aqui, ó. A letra B está perguntando a parte aqui do direito, né? Qual a tese que você vai desenvolver para dizer que a norma que tem que ser aplicada é a dos motoristas? Aí qual é o detalhe? Categoria profissional diferenciada. E essa vai ser a ideia-chave, é que a categoria profissional é diferente. Aí, em cima disso, a gente vai atrás de algum artigo que vai fundamentar. A categoria diferenciada é diferente, paraná, etc. Vai ter o artigo específico? Vai. Artigo 511. Aí lá no 511 vai ter um parágrafo que vai tratar sobre isso. Entendeu? Então, é enxergar que a categoria profissional é diferente, enxergar aqui que o processo foi protocolado em um local diverso de onde ele trabalha, e por conta disso a gente pode entrar com uma exceção de incompetência territorial, e tchau. Aprender a base e depois aprender a desenvolver a resposta, entendeu? É assim, não é tão difícil, não, beleza? Não é tão difícil, a questão mesmo de mais é ter contato com as questões, aí vocês conseguem desenrolar as respostas. Então, tem perguntas muito simples, a gente só tem mesmo que trabalhar a parte de estrutura de resposta. Ó, essa aqui é outra questão. Deixa eu ver aqui. É uma questão sobre gestante. Tá bem, cara? Pronto. Que o aluno lê, ele já consegue ter uma noção assim por alto. Ó. Lúcia Maria engravidou no curso do contrato. Ó, e não comunicou o fato a ninguém. Após 4 meses, sem que ninguém soubesse do seu estado, Lúcia foi dispensada imotivadamente. Razão pela qual procurou você como advogado para defender os seus direitos, os seus interesses. Após o nascimento da criança, foi ajuizada uma ação trabalhista, pleiteando indenização. A ação foi julgada improcedente, olha, pelo fundamento de que o empregador desconhecia o estado de gravidez da empregada. A gente sabe que isso aqui não tem nada a ver, né? O fato dele não saber. O mesmo fundamento para o não provimento. Entendam o que está acontecendo. Volta aqui. Ela entrou com a ação trabalhista, que a ação foi essa, uma reclamação, certo? Foi julgada improcedente, beleza? Significa o quê? Que teve uma sentença. O que mais que ela fez? Ela recorreu, tá bem aqui, ó. Não provimento do recurso. E qual foi o recurso que ela entrou? Recurso ordinário. E a gente já está em nível de recurso ordinário, já dá até para fazer o quê? Já dá para deduzir que ele vai me perguntar qual recurso ela pode protocolar ainda. De cabeça, se eu já tenho um recurso ordinário que foi desprovido e eu quero recorrer, qual é o recurso que vem na minha cabeça aqui depois do recurso ordinário? Qual é? De revista. Recurso de revista. E ele vai fazer uma pergunta dessa. Por quê? Porque, é como eu falei, vai ter uma pergunta trabalhando a parte do direito material e uma do direito processual. Quer ver? Vocês vão olhar aqui, ó. Quando eu digo que não é difícil, rapaz, é porque o aluno tem que focar nas questões e entender as questões. Aí vem aqui, ó. Para buscar o direito de Lúcia em relação à estabilidade da gestante ou à indenização, qual tese jurídica? Ó? Aquele que é para a gente trabalhar a parte do direito dela enquanto gestante, entendeu? Aí o cara vai, tá, buscar essas informações lá na CLT e etc. Como ela foi dispensada de forma motivada, né? A gente vai ter artigos lá da ADCT para fundamentar aqui essa história aqui, entendeu?
A gente vai colocar que, independente da comunicação prévia ou do conhecimento do empregador, ela tem proteção à maternidade, proteção à nascitura e taranana. Aí, nos termos do artigo X da ADCT e súmula 244, tem súmula também. Aí responde. Agora eu quero ver a letra B. Para vocês observarem como a letra B ele vai perguntar sobre o recurso e a resposta vai ser recurso de revista. Logicamente que tu vai ter que, não pode deixar seco, né? Que é o erro de muita gente. Vou botar a letra B aqui para vocês olharem. Ó, na tentativa de reverter a decisão desfavorável, que medida jurídica processual você poderá adotar? Recurso de revista, entendeu? Porque a gente vai explicar aí, né, as violações e tal, tudo mais, mas não é fácil enxergar aqui o ponto central. É, essa é a primeira ideia, né, que eu tento fazer o aluno entender. Aí depois ele vai ter a base de resposta, tudo certinho para ele fazer ali de acordo com os modelos de resposta que eu vou jogando para ele poder ir destravando a parte da escrita. Aí todos esses artigos de fundamentação, ele tem que ir lá no Vadmec localizar, para ele já fazer a marcaçãozinha dele com marca-texto. É assim, a mentoria em segunda fase, ela tem que ser assim, muito, entendeu? E professor, para a gente do programa de simulados, vai ter encontros de correção ou não? Não. Eu já mando tudo corrigido com análise e tudo mais, entendeu? Aí voltando aqui, deixa eu ver. Resumindo, é isso, né? As questões são divididas. Uma questão vai ter lá a pergunta, né? A e B, geralmente trabalhando, né, trabalhando uma pergunta de direito processual e outra de direito material. Aí, então, é por isso que o aluno tem que entender os cabimentos dos recursos, porque se ele entende os cabimentos dos recursos, ele tem metade das questões. Aí ele tem que conhecer também a CLT, para ele poder conseguir ter resposta aqui na parte das teses, né? Do direito material que ele pergunta. Ele vai sempre perguntar assim, ó, qual tese jurídica? É direito material que ele quer saber. Aí quando ele fala assim, medida, reverter decisão, medida processual, é a parte do direito processual braba mesmo, né? Cabimento de peça, etc. Aí rapidinho, aí em outras perguntas, ele vai perguntar a medida lá na fase de execução, aí o aluno vai, rapaz, eu acho que é um agravo de petição, tal, etc. E assim vai. Ó, tem uma questão bem Certo? aqui, ó, também fácil, ó, que ela é de primeira fase, essa questão aqui, ó. Não sei se vocês lembram dela, mas a gente viu ela recentemente na primeira fase. Ó, das audiências, dos arquivamentos. Isso é grande, ó. Luciano trabalhou de forma remota para uma sociedade empresária de tecnologia, preponderantemente fora das dependências do empregador, fazendo uso de tecnologia, ele vai contar a história. Bora lá, continua. Ao ser dispensado, Luciano ajuizou reclamação, tá aqui, ó, que interessa a gente, pretendendo horas extras. Porém, injustificadamente chegou atrasado, olha, ó, perdeu. Então, o que que aconteceu? Arquivamento. Aí o aluno tem que lembrar, faz arquivamento, se ele der causa a dois arquivamentos, e ele quiser protocolar de novo a ação, ele vai ter que esperar 6 meses. É isso que tu tem que lembrar. Então, vamos lá. A mesma situação ocorreu a ajuizar a segunda. Entrou com a mesma ação de novo. Idêntica, tem que ser idêntica, tem que ser a mesma. Aí, o que que aconteceu? Se ele está falando que a mesma situação ocorreu, qual foi? Faltou, arquivou, 2 vezes já. Agora, 5 dias após o trânsito em julgado da decisão de arquivamento da segunda, ele ingressou com uma terceira. Então, ele não vai poder. Vai ou não vai? Não, peraí, são Ele não vai, 3 meses de molho. entendeu? Aí ele vai ter que esperar 6 meses. Aí a questão vai trabalhar isso. Ó, em relação ao ajuizamento da terceira ação, o que você deve alegar inicialmente? Aí vai explicar, né, que ele deu causa a dois arquivamentos de ações idênticas, e isso levou à ocorrência qual é o nome? Perempção. Aí tem que lembrar esse nome.
da perempção temporária, né? Então, ele vai ter que aguardar 6 meses para poder ajuizar a ação novamente. Então, ele não poderia prosseguir de imediato, ele tem que esperar 6 meses para poder protocolar a ação, entendeu? Só que tu tem que saber escrever essa explicaçãozinha de uma forma ali lógica, né? Com coerência e coesão, beleza? Tranquilo? Arthur, deixa Então eu é tirar isso. uma dúvida. Segunda fase vai ser isso, né? Vai ser essa questão, logicamente, que mais detalhado, né? Que eu tô só mostrando por alto algumas coisas da segunda fase, de como é que funciona, de como é as questões, tal, etc. Arthur, Beleza? Então, oi. essas questões que tu passou, aquelas 80 e tanto, eu imprimi todas elas. Tu vai falar pra gente fazer, tipo, de acordo com as aulas, ou a gente vai fazendo por conta própria até terminar todas? Não, a ideia é vocês irem lendo os artigos de fundamentação. Não sei se tu olhou que tem lá na, Sim, sim. tem lá na, vai lendo os artigos de fundamentação. E aguarda que eu vou fazer elas online com vocês. Aí depois eu vou fazer online, entendeu? Explicar tudinho. Aí depois vocês vão fazer sozinho. Ah, Tentar, entendi. tentar responder, Entendi, entendeu? entendi, entendi. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vai começar amanhã isso? Tipo, as aulas já. Aí amanhã é quarta, né? é, Amanhã, eu já estava esquecendo. Amanhã é quarta? É. Amanhã a gente não vai começar amanhã. Eu queria começar amanhã, mas aí eu já tinha um compromisso marcado para quarta-feira. Mas aí a gente vai começar na quinta. Na quinta eu vou começar com o constitucional, entendeu? Eu vou avisar o pessoal de constitucional. A gente vai começar quinta, 7 horas da noite. Aí não tem hora para terminar, não. Aí na sexta, direito do trabalho, 7 horas da noite. Também sem hora para terminar. Porque qual é a ideia da mentoria? Não é a gente é, ter as datas certas para fazer isso, isso, aquilo. Não. A ideia é eu bater a meta com vocês, porque a gente não tem muito tempo. Então, começando 7 horas, aí eu vou organizar 1 hora. A gente vai fazer uma peça, a outra hora a gente faz uma sequência já de questões, uma outra hora a gente já faz ali a identificação de peças. Eu tenho que fazer isso com vocês. Peça, questões, identificação de peça. Peça, questões, identificação de peças. Se eu fizer isso certinho, com frequência, a gente vai conseguir ver muitas peças, muitas questões e muitas identificações, entendeu? E Professor, por que que eu tenho que fazer isso? Assim, eu tenho que dar uma acelerada nisso, porque vocês precisam de tempo para escrever as peças, senão não dá certo. A ideia da mentoria não é vocês ficarem me vendo, não, me ouvindo, não. É vocês ficarem olhando o vade-mecum de vocês, escrevendo as peças, fazendo leitura e anotações. Essa que é a ideia, entendeu? Beleza? Professor, Porque quando a gente senão for vocês não aprendem. responder, a gente tem que cronometrar o tempo, tipo, igual ao tempo da prova, para fazer É, a peça e as para questões? fazer peça e questões, sim, para poder ter uma noção se está demorando ou não, se está Ah, dentro do tá. tempo ou não. 35 horas, né? Beleza? Angélica, temos que fazer a peça antes? Não, vocês não vão fazer peça agora, não. Vocês vão ver como é feito, entendeu? Quem está fazendo peça logo, quem vai fazer logo é quem já foi para a segunda fase e já tem uma noção. Quem está na mentoria de constitucional e de direito de trabalho, não vai fazer peça agora, vai ver como que é feito e vai ver os modelos e vai depois fazer esses modelos para depois tentar fazer sozinho e etc. Entendeu? Quem está pela primeira vez não consegue fazer peça ainda. Pode até tentar, mas vai fazer um monte de cagada lá. Mas ainda não tem Minha base. cabeça, minha cabeça falta explodir, meu irmão. Eu pego pra fazer uma peça aqui, tipo, na faculdade mesmo, né? Carta trabalhista e tal. Tu é doido. Não, né? Pois é, Eu também tenho aí- dificuldade em desenvolver. Tem muita Mas dificuldade. eu acho por que isso, é só uma pois questão do direito é por material isso mesmo, que, falta do estudo. viu? É por isso que comigo eu entrego modelo, aí o aluno vai fazer esse modelo para ele poder ir destravando.
Se ele não tiver um modelo guia, ele não consegue fazer, beleza? No caso, a gente Aí, se baseia no modelo ou copia um modelo? não, para quem está iniciando, ele vai copiar o modelo para destravar sua escrita e etc. Tu não, Débora, tu já tem uma noção, entendeu? Mais ou menos. Tu já Toda vai vez eu ter bato na que, trave nessa segunda. dessa vez tu vai passar, entendeu? Amém, em nome de Jesus. Então é isso. Quinta-feira começa É, com professor, no meu constitucional, caso, na questão de dúvida, eu não vou ter nenhum momento de encontro aqui, né? Só no PV, no privado, quando o senhor é mandar a só no resposta. privado. Ah, É. tá, tá ok. Tá bom, Te obrigada. preocupa que eu não vou puxar a tua orelha, não vai entrar no eixo aí, não é possível. Verdade, já deixo. Beleza, então. Então, qualquer coisa aí é só me chamar no privado aí que a gente tira as dúvidas.